Namascaram! Você aqui de volta. Na medida que a gente vai se integrando e ficando cada vez mais exótico, cada vez mais essência, cada vez mais bizarro. E bizarro não é uma coisa ruim, não. Olha a definição de bizarro aí. Né? Cada vez que a gente vai se integrando mais a quem somos, mais coisas interessantes começam a acontecer. Uma dessas situações interessantes, estava conversando com a pessoa, e a pessoa então começou a desabafar, contar dos problemas dela, da vida dela, etc. Eu ouvi tudo com atenção e carinho, até porque, veja bem, um dos princípios do Inner Engineering, do programa do Sadhguru, Engenharia Interna, é ser uma mãe para o mundo. Então a gente acolhe o outro, porque, de novo, não existe uma diferença entre mim e o outro. Nós somos a mesma coisa. E essa pessoa estava reclamando e falando dos problemas da vida dela, e carregando uma carga enorme nas costas. E tem um vídeo de Sadhguru que ele fala justamente sobre isso, sobre essa bagagem que a gente carrega. E refletindo sobre esse assunto, eu percebi que existem 3 passos para a gente elaborar essa questão da bagagem. O primeiro passo, então, é reconhecer, no exemplo dessa pessoa que veio desabafar e contar dos problemas, que 90% ou mais das coisas que ela estava reclamando não pertenciam a ela. Não era um problema dela, mas por alguma razão, por alguma confusão de percepção, ela integrou um problema que era do outro, responsabilidade do outro, para ela mesma. E qual que é o problema disso? Que a gente interfere no livre-arbítrio e no processo do outro de perceber a própria bagagem e de resolver os próprios problemas. Problema do outro, o outro resolve. Meu problema, eu resolvo. Então são 3 passos. O primeiro passo consiste, então, em perceber o que é a minha bagagem e o que é a bagagem do outro. Só de fazer isso, só de perceber esse detalhe, a vida já fica extremamente mais leve. Mas e se o outro precisar da minha ajuda? Aí ele vai te pedir, aí ele vai querer mudar. Aí você pode dar algum insight, alguma percepção, alguma visão diferente para que o outro veja a situação de uma maneira, por outro ponto de vista, sabe? E assim o outro possa tomar uma atitude para resolver um problema do outro, que não é seu. O segundo passo é reconhecer qual é a minha bagagem. O que é problema meu, o que eu preciso resolver. Agora que você liberou essa energia toda que estava presa, carregando, se cansando, carregando o problema do outro, você já consegue ver o que é seu agora. Você tem agora muita energia para poder resolver as suas questões, carregar a sua bagagem. E o ponto que o Sadhguru chega seria o terceiro passo, que é aquele onde a gente percebe a própria bagagem e é capaz agora de não estar carregando essa bagagem o tempo todo, em todo lugar que eu vou. Então as coisas que acontecem comigo, nesse meu momento, enquanto eu estou dentro de um corpo, elas não me definem. Elas são situações que acontecem que reverberam alguma coisa que eu tenho dentro. E a partir daí eu elaboro. Então reconhecer isso é muito importante. E o ponto do Sadhguru é que ele diz, reconheça qual é a sua bagagem e você não precisa carregar ela o tempo inteiro. Quando você senta aqui, por exemplo, eu estou conversando com você. Eu pego a minha bagagem e eu deixo aqui no chão. Ela não vai fugir de mim, ela é minha. Mas eu consigo criar uma distância de percepção, de identificação entre o ser que sou e a bagagem, a minha história, o que eu carrego, as minhas qualidades e por aí vai. Então eu deixei aqui no chão e eu estou aqui conversando com você. Então nesse momento eu não estou sendo limitado pelas experiências que vivi. Eu simplesmente estou sendo um ser humano com você, que é outro ser humano. E o que a gente pode fazer com tudo isso? Depois que eu libero a minha energia dos problemas dos outros, depois que eu pego toda essa energia extra que sobrou para mim e eu passo a resolver a minha própria bagagem, as minhas próprias questões, eu pego então a minha bagagem, a minha mala, e eu vou ver o que tem aqui dentro. E a ideia é que eu não aumente essa bagagem com o passar da minha vida. A ideia é que eu diminua isso. E que eu diminua também o meu nível de identificação com essas coisas que foram acontecendo comigo. Deixa eu dar um exemplo. Aqui dentro da minha bagagem tem uma coisa que não tinha alguns meses atrás, que é essa luva aqui. Eu uso elas como EPI
para poder pilotar. E quando eu não pilotar mais, eu vou pegar essas luvas e eu vou tirar da minha bagagem e vai para alguém que precisa. Você entendeu a metáfora da coisa? As luvas, elas não me definem, apesar de eu usá-las hoje, fazer parte do meu cotidiano situacional. Esse é o segredo, é pegar os meus traumas, é pegar as minhas memórias, é pegar as minhas vivências, eu uso e guardo, até que eu começo a usar elas e eu pego, peraí, essas crenças aqui, elas não fazem sentido, elas estão bloqueando alguma coisa da minha vida, estão bloqueando o fluxo do meu ser de acontecer, algo que só vai acontecer comigo porque existe uma essência dentro de mim, existe uma essência dentro de você. Então, por mais que eu tente te imitar, eu não consigo ser você. Só você tem o poder de fazer aquilo que é seu, aquilo que é de você. Então, vamos revisar tudo? Primeiro passo, então, reconhecer o que é do outro, a bagagem do outro, reconhecer o que é a minha bagagem. Assim eu não vou carregar pesos desnecessários. Segundo passo é ser capaz, então, de trabalhar o que é meu, resolver o meu problema, os meus problemas, as minhas questões. Terceiro passo é observar essas questões e, com o passar do tempo, ir tirando isso da minha mala, para que eu fique cada vez mais leve e o fluxo de quem sou eu possa acontecer por mim. Era essa a ideia. Olha para você ver esse videozinho da formiga carregando a folha. E é isso. Essa é a ideia. Cada um de nós carrega aquilo que é nosso. Se a formiga tentar carregar as folhas todas do formigueiro dela, ela não vai dar conta. Ela vai se esforçar demais. Não faz sentido para aquele ser vivo carregar todas as folhas. Ela vai carregar a folha dela. Só dela. E depois que ela tiver carregado aquilo, ela vai se desfazer e vai ficar leve de novo. Você captou a ideia? Espero que eu tenha sido claro para te passar esse conceito, essa coisa da bagagem. E isso a gente faz um paralelo com o karma, que a gente pode falar depois em outro vídeo. É isso. Namaskaram, se cuida. Tchau.